E eu queria lhe perguntar, doutora Luana, durante o curto período em que esteve à frente da Secretaria, quais as conclusões que a senhora chegou em relação ao que foi feito e o que faltou fazer para conter a pandemia e a propagação do coronavírus no Brasil? Eu creio que nesses poucos dias que a senhora teve na Secretaria, eu sei que a senhora, pelas informações, trabalhou intensamente. Eu creio que a senhora deve ter feito um diagnóstico do que foi feito e o que faltou ser feito para evitar esse número tão triste de milhares e milhares de brasileiros mortos. Já vamos com mais de 460 mil brasileiros mortos. No meu estado do Amazonas, mais de 13 mil amazonenses mortos. Eu pergunto à senhora, qual foi o diagnóstico que a senhora fez do que faltou ser feito e o que a senhora acha que deveria ser feito para conter essa pandemia? Senador, eu me concentrei naquilo que eu poderia fazer daqui para frente, né? Que eu sou uma solucionadora de problemas. Não exatamente uma investigadora, mas uma solucionadora. Então, eu busquei entender aonde que a gente tinha, nesse momento, dificuldades e falhas e que poderiam ser eficazes na condução da pandemia daqui para frente. Acho que a gente precisa investir em comunicação clara com as pessoas, de forma unificada, como eu já mencionei algumas vezes, uma mensagem única, clara, que fale a linguagem das pessoas. Não adianta eu falar informações que elas não conseguem depreender pelas mais variadas razões. Precisa que a gente diagnostique com precocidade. Existe uma dificuldade também das pessoas compreenderem, senador, a diferença entre abordagem precoce de um paciente e tratamento precoce. O paciente com suspeita de Covid, ele precisa ser abordado precocemente. E o que significa isso? Diagnóstico, ele precisa ter acesso a diagnóstico imediato. E a gente sabe que existe uma dificuldade nesse sentido. Então, ele precisa de acesso ao diagnóstico imediato. Ele precisa ser educado quanto às medidas de distanciamento social. Ele precisa ser educado quanto à evolução da doença. Ele precisa ser monitorado, principalmente com relação a uma situação que a gente chama de hipóxia precoce, né? Hipóxia silenciosa, que é essa queda da saturação dos níveis de oxigênio no sangue da pessoa sem que ela perceba. Então, ela precisa ser diagnosticada precocemente, ela precisa ser retirada do convívio para evitar a transmissão para outras pessoas, e ela precisa ser educada quanto ao que esperar da doença e como procurar e onde procurar auxílio assim que for necessário, caso seja necessário. Essa é a abordagem que a gente precisa ter. Então, a minha atuação se concentrou em reforçar esse tipo de situação. Então, diagnosticar precocemente, educar as pessoas de forma correta. Acho que a gente precisa, e eu vejo isso no ministro Marcelo, tentar deixar de ser uma administração, uma gestão reativa e passar a ser uma gestão proativa, antecipando eventuais problemas e dificuldades que a gente possa ter. Então, eu acho que essas áreas são áreas fundamentais para que o trabalho tenha sucesso daqui para frente, e foi onde eu tentei me concentrar nesse curto período.